Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta jornada intelectual onde nos aprofundaremos em um dos labirintos mais fascinantes e complexos do pensamento do século XX. Hoje vamos falar de um homem que foi chamado de o Freud francês e que mudou para sempre a história da psicanálise. Seu nome é Jacques Lacan. Ele é famoso por ser incrivelmente difícil de ler, quase hermético, mas suas ideias são ferramentas indispensáveis para entender quem somos realmente. Preparem-se para questionar a realidade, a linguagem e até mesmo a sua própria imagem no espelho. Antes de começar, um breve comentário importante. Para dar vida a esta narração tão abstrata, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que verão a seguir. Pensem nelas como uma tela onírica, uma forma de ilustrar o ambiente do que contamos. Estas ilustrações não buscam ser uma representação histórica literal, mas sim um acompanhamento visual estético para que deixem a imaginação voar comigo enquanto desvendamos esses conceitos. Espero de coração que desfrutem desta experiência audiovisual tanto quanto eu ao criá-la. A grande pergunta que nos guiará hoje é radical. Se acreditamos que somos donos de nossos pensamentos e desejos, Lacan vem nos dizer que estamos enganados. O que significa que o inconsciente está estruturado como uma linguagem? Vamos descobrir isso passo a passo. Para entender Lacan, primeiro devemos nos situar na França de meados do século XX. Era uma época de efervescência intelectual, onde o existencialismo de Sartre reinava, mas algo novo estava surgindo com força. Esse algo era o estruturalismo. Lacan não queria inventar uma nova psicanálise, mas sim proclamou um retorno a Freud. Ele sentia que os seguidores de Freud haviam suavizado sua teoria, tornando-a uma ferramenta para adaptar as pessoas à sociedade. Lacan queria recuperar o fio cortante e radical do mestre vienense. Mas este retorno a Freud não foi uma simples repetição. Lacan leu Freud através da linguística e da filosofia de Hegel e Heidegger. Imaginemos que ele pegou as descobertas freudianas e as passou pelo filtro da lógica matemática e da ciência da linguagem. Lacan era um provocador nato. Seus seminários em Paris eram eventos lendários onde assistiam filósofos, matemáticos e artistas. Não falava para ser entendido facilmente, mas para fazer sua audiência trabalhar, dizia que o mal entendido é a base da comunicação humana. Seu estilo era barroco e intencionalmente emaranhado. Ele acreditava que a linguagem clara e direta muitas vezes oculta a verdade em vez de revelá-la. Para tocar o inconsciente é preciso romper o conforto do senso comum. E é exatamente isso que faremos agora. Comecemos com o primeiro grande conceito que o tornou famoso. Aconteceu no ano de 1936. Lacan apresentou o que chamou de estágio do espelho. É uma ideia que explica como se forma o nosso eu, a nossa identidade, quando somos apenas uns bebês. Imagine um bebê entre 6 e 18 meses. Fisicamente, este bebê é imaturo e dependente. Não controla bem seus movimentos e sente seu corpo como algo fragmentado. É um ser de necessidades caóticas, sem unidade nem coerência interna. Mas então acontece algo mágico. O bebê se vê no espelho ou vê sua imagem refletida no olhar de sua mãe. Nesse reflexo, vê uma forma completa, unificada e perfeita. Vê um eu total. Esta imagem é muito mais estável do que o bebê sente por dentro. O bebê se identifica com essa imagem com júbilo. Lacan diz que assume essa imagem como própria. É o momento em que a criança pensa e sente pela primeira vez que esse aí sou eu. É o nascimento do ego ou do eu como uma unidade fictícia. No entanto, aqui está a armadilha fundamental. Essa imagem no espelho está fora dele. É uma imagem externa. Portanto, o eu se forma com base em um outro. Nos identificamos com algo que não somos nós. Desde o princípio, estamos alienados em uma imagem. Isso significa que o ego é, por definição, paranoico. Constrói-se em uma tensão entre o que sentimos que somos, esse corpo desordenado, e o que vemos que somos, essa imagem ideal. Passamos a vida tentando coincidir com essa imagem ideal que o espelho nos prometeu. Este estágio do espelho não é apenas um momento na infância. É uma estrutura que nos acompanha sempre. Cada vez que buscamos validação nos outros, cada vez que cuidamos de nossa imagem em redes sociais, estamos repetindo este drama do espelho. O estágio do espelho inaugura o que Lacan chama de registro do imaginário. O imaginário é o reino das imagens, das aparências, da fascinação e do engano. É onde acreditamos que nos entendemos e onde acreditamos que o mundo tem sentido visual. Mas o imaginário é apenas um dos 3 registros que conformam a realidade humana segundo Lacan. Para sermos sujeitos completos, devemos entrar em outro reino muito mais estrito e determinante. Devemos entrar no reino do simbólico. O registro simbólico é o mundo da linguagem, da lei e da cultura. Lacan diz que o ser humano não só habita um mundo físico, mas que habita um mundo de palavras.
E aqui vem sua frase mais célebre que analisaremos agora com cuidado. A frase é: o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Freud pensava no inconsciente como um reservatório de instintos biológicos e forças obscuras. Lacan muda isso radicalmente. Para ele, o inconsciente não é biológico, é linguístico. Para entender isso, devemos recorrer à linguística de Saussure. Saussure dizia que um signo se compõe de um significado, que é o conceito, e um significante, que é a palavra ou o som. Normalmente acreditamos que o significado é o mais importante. Lacan inverte essa relação. Para ele, o significante tem a supremacia. O significante é a palavra material, o som, a marca, e esses significantes não estão colados a um significado fixo, mas se deslizam constantemente. Pense assim: se você busca uma palavra no dicionário, encontra outras palavras. E se busca essas, encontra outras mais. Nunca chega ao significado final, apenas se move de significante em significante. É uma cadeia infinita. O inconsciente funciona igual? Não é um caos. É uma rede de significantes interconectados. Um sonho, por exemplo, não é uma alucinação aleatória, é um texto cifrado. É uma metáfora ou uma metonímia que fala de nossos desejos ocultos. Quando entramos na linguagem, perdemos algo fundamental. Ao dar nome às coisas, matamos a coisa em si mesma e a substituímos pela palavra. A linguagem é um pacto onde ganhamos comunicação, mas perdemos a imediaticidade da vida. A isso Lacan chama de castração simbólica. Não se refere a nada físico, mas ao corte que a linguagem produz em nós. Já não somos animais instintivos, somos sujeitos barrados, divididos pela linguagem. Este sujeito dividido se representa em álgebra lacaniana como um S maiúsculo taxado com uma barra. Significa que nunca somos totalmente transparentes para nós mesmos. Sempre há algo que nos escapa, algo que não podemos dizer. Vimos o imaginário e o simbólico. Mas falta o terceiro registro, talvez o mais inquietante de todos. Lacan o chama de o real. E cuidado, porque o real não é o mesmo que a realidade que vemos todos os dias. A realidade é o que construímos com imagens e palavras para dar sentido ao mundo. É uma fantasia compartilhada. O real, em contrapartida, é aquilo que não se pode imaginar nem simbolizar. É o que está fora da linguagem. O real é o impossível. É o trauma, o acidente, o horror puro ou o gozo extremo que nos deixa sem palavras. É esse momento em que a estrutura de nossa vida se rompe e nos enfrentamos a algo que não tem sentido. Lacan ilustrava a relação entre esses três registros, imaginário, simbólico e real, com um nó topológico chamado o nó borromeano. São três anéis entrelaçados de tal maneira que se você cortar um, os três se soltam. Esta metáfora é crucial. Nossa saúde mental depende de que esses três registros se mantenham anudados. Se o imaginário se solta, caímos na loucura. Se o simbólico falha, perdemos a ancoragem com a lei e a sociedade. Agora vamos nos aprofundar no motor de nossa vida psíquica, o desejo. Para Lacan, o desejo é muito diferente da necessidade. A necessidade é biológica como a fome. Satisfaz-se com comida e desaparece. O desejo, em contrapartida, é eterno. O desejo nasce de uma falta. Como somos seres incompletos, divididos pela linguagem, sempre sentimos que nos falta algo. Passamos a vida buscando esse objeto que nos completará e nos fará felizes para sempre. Lacan chama este objeto de o objeto A minúsculo ou objeto petit A. É a causa do desejo? Mas aqui está a tragédia e a beleza. Esse objeto não existe. É um vazio que tentamos preencher com coisas. Dinheiro, amor, sucesso, compras. Nenhum objeto real pode satisfazer o desejo, porque o que realmente desejamos não é a coisa, mas preencher a falta original. Por isso, quando conseguimos o que queríamos, muitas vezes sentimos um vazio ou uma decepção e passamos a desejar outra coisa. Além disso, Lacan diz uma frase que ressoa com força: o desejo é o desejo do outro. Isso tem dois significados. Primeiro, desejamos o que os outros desejam. Nosso desejo é imitativo e invejoso. Queremos o que tem valor para os demais. Segundo, e mais profundo, desejamos ser desejados pelo outro. Queremos ser o objeto que falta ao outro para completá-lo. A criança quer ser tudo para a mãe. O amante quer ser tudo para seu amado. Queremos ser indispensáveis. Aqui entra a figura do grande outro. Diferente do pequeno outro, que é meu semelhante ou meu vizinho, o grande outro é a ordem simbólica, a cultura, a lei, a linguagem. É essa autoridade invisível que valida nossa existência. Muitas vezes nos perguntamos o que o grande outro quer de nós. O que a sociedade quer? O que Deus quer? O que o destino quer? Vivemos angustiados tentando decifrar esse desejo enigmático do outro. Mas Lacan tem uma notícia final sobre o grande outro. O grande outro não existe. Ou seja, não há uma garantia final de sentido. O sistema simbólico é inconsistente. Não há ninguém ao volante do universo assegurando que tudo tenha razão de ser.
Assumir que o grande outro não existe é o passo final de uma análise lacaniana. Significa deixar de buscar respostas fora e aceitar a responsabilidade de nossa própria falta. É um momento de desamparo, mas também de liberdade absoluta. Voltemos um momento à linguagem. Lacan introduziu conceitos técnicos como a metáfora e a metonímia para explicar como o inconsciente disfarça suas mensagens. A metáfora é a substituição de uma palavra por outra. É poesia. A metonímia é o deslocamento. Tomamos uma parte pelo todo. No desejo isso é constante. Nos apaixonamos por um detalhe de uma pessoa, um olhar, um gesto, e esse detalhe representa todo o objeto de amor. Lacan também falou da lei do pai ou o nome do pai. Não se refere ao pai biológico, mas à função que separa a criança da mãe e introduz a lei. É o que nos permite entrar na sociedade e não ficarmos presos na psicose. Se esta função do nome do pai falha, se não há corte, o sujeito pode cair na psicose. Na psicose, o simbólico não funciona e o real invade a realidade em forma de alucinações. O psicótico tem a certeza, não há dúvida. Um dos aportes mais interessantes de Lacan à clínica é a ideia de que o analista não é o mestre que sabe a verdade. O analista ocupa o lugar do suposto saber. O paciente acredita que o analista tem as respostas, mas o trabalho do analista é frustrar essa demanda. Não dar conselhos, não consolar. O analista faz de espelho em branco ou de objeto A para que o paciente se choque com seu próprio discurso e descubra suas próprias verdades ocultas. Lacan introduziu as sessões curtas. Às vezes terminava uma sessão aos 5 minutos. Não cobrava por tempo, mas por momento lógico. Cortava a sessão justo quando surgia algo importante para que o paciente saísse pensando nisso. Isso gerava muita controvérsia, mas tinha uma lógica implacável. Romper o ritmo cômodo da conversa obriga o inconsciente a manifestar-se. É na surpresa, no tropeço, onde aparece a verdade do sujeito. Falemos agora do gozo ou jouissance em francês. É um conceito difícil. Não é prazer. O prazer busca o equilíbrio e a homeostase. O gozo é um excesso. É uma satisfação que dói, um sofrimento que se desfruta secretamente. O ser humano é o único animal que pode obter satisfação de seu próprio sintoma. Repetimos condutas destrutivas porque, em um nível inconsciente, obtemos um gozo delas. A psicanálise tenta desarticular esse gozo mortífero. Lacan nos ensina que o amor é dar o que não se tem a alguém que não o é. Esta frase críptica é linda. Significa que amamos a partir de nossa falta, entregando nossa vulnerabilidade a alguém que idealizamos, mas que na realidade é uma pessoa comum. Avançando em seu ensino, Lacan se tornou mais matemático. Usou topologia e nós, porque acreditava que a linguagem verbal às vezes falhava, queria uma escrita que não pudesse ser mal interpretada, uma transmissão integral da estrutura do sujeito. A ética da psicanálise, segundo Lacan, se resume em uma pergunta: você agiu conforme o seu desejo? Não se trata de fazer o que lhe apetece, mas de ser fiel à sua verdade interna, sem ceder às pressões da sociedade para se conformar. Antígona, a heroína grega, era para Lacan o exemplo supremo desta ética. Ela sacrificou tudo, inclusive sua vida, por não ceder em seu desejo de enterrar seu irmão. Foi inflexível diante da lei da cidade. Uma heroína do real. Lacan também analisou o olhar. O olhar não é apenas o que vemos, é sentirmos-nos olhados pelo mundo. Quando vemos uma lata flutuando no mar, essa lata nos olha, nos devolve nossa própria presença intrusa na paisagem. Vivemos em uma época de exibicionismo digital, onde o olhar do outro é constante. Lacan diria que nos tornamos escravos da imagem, alimentando o grande outro com nossos dados e nossas selfies, buscando desesperadamente existir. Mas recordemos, a imagem é uma armadilha. O eu é uma ficção. A verdadeira liberdade não está em construir uma melhor imagem, mas em atravessar o fantasma. Em entender que papel estamos atuando e decidir se queremos continuar atuando. Atravessar o fantasma significa ver que essa cena que repetimos em nossa vida, esse roteiro onde sempre somos a vítima ou o herói incompreendido, é uma construção nossa para nos proteger do real. É doloroso, mas libertador. Lacan foi expulso da Associação Psicanalítica Internacional. Consideravam-no um herege. Ele fundou sua própria escola, a dissolveu e fundou outra. Sempre esteve em movimento, sempre questionando as instituições e seus próprios alunos. Seu estilo oral era hipnótico. Falava com pausas longas, suspiros, jogos de palavras intraduzíveis. Ler seus escritos é um desafio intelectual maiúsculo. Requer paciência, como decifrar um hieróglifo antigo. Mas o esforço vale a pena. Lacan nos dá ferramentas para entender o feminismo, a política, a arte e a publicidade. Nos ajuda a ver como o discurso capitalista explora nossa falta, vendendo-nos objetos que prometem nos preencher, mas nunca o fazem. O discurso capitalista rejeita a castração.
Nos diz que tudo é possível, que você pode ter tudo. Lacan diria que isso é uma psicose social. Negar os limites e a impossibilidade nos leva ao esgotamento e à depressão. Aceitar a falta, aceitar que não somos completos, é paradoxalmente a única forma de estar em paz. Se aceitamos que a satisfação total é impossível, deixamos de nos torturar perseguindo-a e começamos a desfrutar dos pequenos gozos parciais. Lacan morreu em 1981. Suas últimas palavras foram "sou obstinado". E como ele foi? Manteve sua busca pela verdade do sujeito até o final, sem ceder, sem simplificar, exigindo o máximo de si mesmo e dos outros. Hoje, suas ideias são mais relevantes do que nunca. Em um mundo de fake news, de identidades líquidas e de inteligência artificial, a pergunta pela verdade, pela linguagem e pelo que nos faz humanos é urgente. A inteligência artificial, por exemplo, é puro simbólico. É uma rede de significantes gigantesca, mas tem inconsciente? Tem desejo? Sente a falta? Lacan diria que não. A IA não tem corpo, não tem gozo, não morre. Por isso a IA pode imitar a linguagem, mas não pode falar realmente como um sujeito. Não há ninguém em casa. Não há um sujeito barrado atrás da tela, apenas estatísticas e probabilidades. A falta é o que nos faz humanos. Percorremos um longo caminho, do bebê no espelho ao nobo romiano, da linguística ao gozo. Lacan é um oceano profundo e hoje apenas molhamos nossos pés na beira. Mas espero que a água lhes tenha parecido estimulante. Entender que somos seres falados pela linguagem, que nosso desejo é um enigma e que a realidade é frágil, pode dar medo, mas também nos dá uma lucidez tremenda. Nos permite deixar de ser marionetes de nossos impulsos inconscientes. A psicanálise não promete a felicidade convencional. Promete converter a miséria neurótica em infelicidade comum, dizia Freud. Lacan acrescentaria que promete saber fazer com seu sintoma, aprender a viver com essa peça estranha que você é. Não busque ser normal, porque a normalidade é uma estatística, não uma realidade humana. Busque sua própria verdade, seu próprio estilo de gozar e de desejar. Essa é a lição última do mestre francês. Se você se sentiu perdido em algum momento deste vídeo, não se preocupe. Lacan dizia que se você entendia tudo muito rápido, é que não tinha entendido nada. O desconcerto é parte do aprendizado. Fiquem com esta ideia. O inconsciente é o discurso do outro. Somos um eco das palavras que nos disseram, dos desejos que projetaram sobre nós. Analisar-se é separar nossa voz de todas essas outras vozes. Já que Lacan nos desafia a despertar do sonho da realidade cotidiana e enfrentar o real. É um despertar brusco, mas necessário para quem quiser viver uma vida examinada e autêntica. Seu legado segue vivo nas clínicas, nas universidades e na cultura crítica. Enquanto existirem seres humanos que falam e sofrem por amor e desejo, Lacan terá algo importante a nos dizer. Assim fechamos este capítulo sobre a cosmovisão lacaniana. Tentamos desatar o nó sem cortá-lo. Espero que essas ideias ressoem em suas cabeças e lhes ajudem a se olhar no espelho de uma forma nova amanhã pela manhã. Obrigado por me acompanhar nesta imersão profunda. Eu sei que foi intenso, mas a filosofia real sempre é. Obrigado pelo seu tempo, sua curiosidade e seu desejo de saber. Se este vídeo te fez pensar, se te desafiou, então cumpriu seu propósito. Não se esqueçam que a conversa continua nos comentários. Adoraria saber qual conceito mais explodiu a cabeça de vocês. Inscrevam-se para mais explorações filosóficas rigorosas e apaixonantes. Deem um like se desfrutaram da jornada e compartilhem isso com quem acreditam que precisa questionar sua realidade. Até a próxima, sujeitos do desejo.